Olá, muito boa noite. Meu nome é Pedro e sou instrutor deste curso. Nós gostamos sempre de fazer um preâmbulo ao iniciar uma conferência para que as pessoas que estejam assistindo pela primeira vez tenham uma ideia sobre o curso. Então, informamos que o curso é gratuito, tanto de forma virtual como presencial. Nós estamos no Brasil e vamos passar hoje o tema número 6. Perdão. Do temário de fase B, que é as 7 igrejas e os 7 chakras. Então, este curso está composto por 75 temas. São 50 em uma fase, que nós chamamos fase A, e mais 25 em uma fase B. E tem o objetivo de nos ensinar as práticas para chegarmos à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. E isto do objetivo, como tudo que nós passamos aqui, nós não queremos que ninguém creia em nós. Aqui neste curso são entregues as práticas para comprovação. E cada um de nós deve comprovar para não ser necessário acreditar. Para ir despertando a consciência, que o objetivo deste curso é despertar a consciência e nos dar conta da realidade ou das realidades dos mundos internos e comprovar tudo o que é passado aqui e mais, muito mais. Então, o tema número 6 da fase B, como já dissemos, é as 7 igrejas e os 7 chakras. Então, o que são igrejas e o que são chakras? Primeiramente, vamos dar uma definição para para igrejas e os chakras. Então, uma igreja é um centro de sabedoria. É onde vamos, ao despertar, ao abrir a igreja, se põe em atividade os chakras. Então, as igrejas estão na altura da coluna vertebral, localizadas como base o centro, cada centro da máquina humana. Então temos 7 centros, temos 7 igrejas e temos 7 chakras, que são todos na mesma localização, porém em dimensões diferentes. Então temos o centro sexual, o centro instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior e o motor. E temos o centro emocional superior e o centro intelectual superior. Então, as igrejas e os chakras têm como base de localização esses centros. E então
Os chakras são vórtices, são centros de energia. Esses chakras também estão localizados nos centros. A base deles é no centro e estão conectados por fios muito sutis, invisíveis. São invisíveis para os 5 sentidos. Então, o chakra é como uma antena, podemos dizer, para compreendermos, é como uma pequena antena parabólica que capta energia cósmica e transforma em energia vital para o corpo físico. E cada chakra transforma um tipo de energia e comanda certas funções vitais do corpo físico, como por exemplo a assimilação dos alimentos, a circulação sanguínea, a reprodução. Então cada chakra tem uma função. Então o chakra coxígeo está aqui, mais ou menos aqui entre o centro, os órgãos sexuais e o ânus. E está voltado, essa pequena antena parabólica está voltada para baixo. Já os outros estão voltados para frente. E o chakra coronário está voltado para cima. É uma antena, como uma antena parabólica que está voltada para cima. Então, está para cima e este para baixo. E os demais estão para frente. Então, o chakra coxígeo. O chakra coxígeo está voltado para baixo. O prostático já está para frente, é o chakra prostático. O umbilical está na região do umbigo, como o seu nome está sugerindo, e voltado para frente. Já o cardíaco está na altura do coração, voltado para frente. O laríngeo está na altura da laringe e também voltada para frente. Já o chakra frontal está na altura do intercílio, voltado para frente. E o chakra coronário está no alto da cabeça, voltado para cima. Então, a cada chakra corresponde uma igreja. Então, essas igrejas estão fechadas devido à desorganização do corpo físico, do nosso corpo, da máquina humana. Está desorganizada devido aos defeitos psicológicos que atuam, e esses defeitos atuam através dos centros. Então, a máquina humana está desorganizada devido à atuação dos defeitos psicológicos. E o que isso acontece é que os chakras devem girar no sentido horário, como um relógio visto de frente, devem girar no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. E devido à desorganização causada pelos defeitos psicológicos, esses chakras estão girando no sentido contrário.
E essa é a causa da nossa inconsciência, do mau funcionamento da própria máquina humana. Então, conforme nós vá eliminando os defeitos, que o objetivo deste curso, a estas alturas, nós já temos compreendido que é um dos trabalhos que nós precisamos fazer, infalivelmente, é eliminar os defeitos psicológicos. Não se trata de administrar, trocar de lugar, reprimir, e sim eliminar o defeito psicológico. Isto se chama morte psicológica. Então, conforme se vá eliminando os defeitos psicológicos, os chakras começam a girar no sentido correto. E isso vai organizando a máquina humana. Então, cada chakra capta e transforma a energia. Cada chakra capta um tipo de energia e transforma essa energia em energia vital para organizar para o funcionalismo de todo o corpo humano, de toda a nossa máquina humana. As funções instintivas, todas as funções instintivas que, por exemplo, a assimilação dos alimentos, a digestão, tudo isso que a máquina funciona. Ela funciona porque funciona. Na verdade, a ciência não sabe realmente o que dá, quem dá esse funcionamento, o que proporciona essa organização da máquina humana. É uma organização muito profunda, muito assim complicada, que a ciência não compreende, porque está em outra dimensão, não está no corpo físico. Então, os chakras não estão dentro do corpo físico, eles estão fora. Estão fora, no nosso campo áureo. Está o chakra coronário fora. O laríngeo está fora também, voltado para frente, captando a energia. O cardíaco está fora, o umbilical está fora. Todos os chakras estão fora do corpo físico. Não fazem parte do corpo físico, eles estão em outra dimensão. Então, é o que são os chakras que dão essa ordem extraordinária ao corpo físico, à máquina humana. E como estão funcionando, girando em forma contrária, estão girando no sentido anti-horário, devido aos defeitos psicológicos, a máquina humana não funciona como é previsto que funcione, de acordo com o Criador. Então, com a morte psicológica, com a eliminação dos defeitos psicológicos, os chakras começam a funcionar, começam a girar no sentido correto, e a máquina humana vai se organizando. Então, vão desaparecendo muitos problemas que possamos ter de má digestão. Todo o funcionalismo que é instintivo da máquina humana vai se organizando, vai se normalizando com a morte psicológica, porque os defeitos são o problema, são todo o problema. Então, já as igrejas com a morte psicológica, as igrejas também vão sendo abertas. Então, essas igrejas
estão fechadas, são como abandonadas. Por exemplo, uma casa abandonada, uma casa que não mora ninguém, ela fica muito tempo abandonada, essa casa cai em entropia. Então, a igreja, essa nossa igreja interna, também fica como abandonada, suja, escura e em entropia, devido aos defeitos psicológicos. Então, conforme se vá eliminando os defeitos, vai abrindo a igreja e pondo em atividade o chakra correspondente. Então, a igreja está localizada, como já dissemos, no mesmo ponto. São centros de sabedoria. Então, no chakra coxígeo corresponde à igreja de Éfeso. Então, essa igreja, todas as igrejas, elas têm pétalas. Então, essa igreja tem 4 pétalas. E é regida, toda a igreja é regida por um anjo, como alegoricamente as 7 igrejas do Apocalipse são alegóricas. Então, essa igreja, a igreja de Éfeso, está governada pelo anjo Gabriel. E para desenvolver essa igreja, é necessário, entre outras virtudes, desenvolver a paciência. Desenvolver a paciência. Então, essa igreja corresponde ao corpo físico. Já o chakra prostático, que está voltado para frente, está governado pela igreja de Esmírnia, que está composta por 7 pétalas. São 7 pétalas essa igreja. E está governada pelo anjo Rafael. Então, para desenvolver, para abrir essa igreja, você passa por muito sofrimento. Então, é preciso trabalhar com os defeitos psicológicos que vão surgindo. Nós precisamos trabalhar com os defeitos que surgem no momento, no instante. Neste instante nós precisamos trabalhar com o defeito que está em atividade nesse instante. Então, em todo instante pode aparecer questões de sofrimento. E para abrir essa igreja, para pôr em atividade, se passa por muito sofrimento. Depois nós vamos fazer um resumo de cada igreja e cada chakra. Então, o chakra umbilical está organizado, está comandado pela igreja de Pérgamo. Essa igreja está com 10 pétalas, ela tem 10 pétalas e é governada pelo anjo Uriel, o grande anjo Uriel, e precisa desenvolver a fé, a obediência, a fidelidade ao Pai, fidelidade aos ensinamentos, fidelidade ao nosso Pai interno. Então esse é o chakra cardíaco, umbilical, que está
governado pela igreja de Pérgamo, 10 pétalas, e governada pelo anjo Uriel. Já o chakra cardíaco está governado pela igreja de Tiátira. Essa igreja tem 12 pétalas e está governada pelo anjo Michael. O regente dessa igreja é o anjo Micael. E para desenvolver, para abrir essa igreja, é preciso fazer muita caridade e trabalhar com o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento, estes ensinamentos, entregar aos demais, a toda a humanidade, a pessoas que querem, e isso respeitando o livre-arbítrio e tudo o que se requer de acordo com o que nós temos compartilhado durante as conferências. Já a igreja de Sardes, que governa o chakra laríngeo, é composta por 16 pétalas e é regida pelo anjo Samael. Samael é o 5º anjo. Então aqui está a resposta para muitas alegorias. Então, o primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto e o 5º anjo do Apocalipse. O 5º anjo do Apocalipse é o anjo Samael, arcanjo Samael. Então é o chakra laríngeo. A igreja é de Sardes. Essa igreja está as igrejas estão no centro da coluna vertebral, em outras dimensões, é claro. Já a igreja de Filadélfia está aqui no centro aqui na altura da glândula pineal, e o chakra está aqui no intercílio, é o chakra frontal. Então essa igreja, a igreja de Filadélfia, tem apenas 2 pétalas. E o regente dessa igreja é o anjo Zacariel. Já o chakra coronário, que está no alto da cabeça, voltado para cima, é regido pela igreja de Laodiceia. Essa igreja tem 1000 pétalas. E o anjo que é regente dessa igreja é o anjo Orifiel. Então, a cada igreja corresponde um chakra. E cada chakra comanda diferentes funções vitais do corpo físico. E a desorganização da máquina humana, devido aos defeitos psicológicos, é que causa todos os problemas, todas as anormalidades no nosso corpo físico. Então, na medida em que formos eliminando os defeitos, os chakras passam a funcionar de forma correta, no sentido correto, girando no sentido horário, e as igrejas vão sendo abertas, então vai organizando a máquina humana. E isso se faz, só é possível fazer essa organização da máquina humana, essa reorganização, com o trabalho com os 3 fatores. Trabalho com os 3 fatores para a revolução da consciência.
Não há outra forma de fazer essa reorganização da máquina humana. Unicamente com o trabalho de morte psicológica e o nascimento. Então, a morte psicológica é primordial. Não há como mudar alguma coisa se não mudarmos a nossa psique. Se não mudarmos a psique, não vai mudar nada. Não muda absolutamente nada. Então, nós vamos mostrar aqui alguns detalhes para nós compreendermos um pouco melhor, talvez, sobre os chakras e as igrejas. Então, aqui, a localização dos chakras e das igrejas está nesta figura. Nós começamos da parte inferior, o chakra coxígeo, o chakra umbilical, o prostático umbilical, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Já um resumo das funções desses chakras, por exemplo, o chakra sexual o chakra coxígeo está no centro sexual e confere os poderes sobre a terra. Quando esse chakra é posto em atividade, o iniciado adquire os poderes sobre a terra. A igreja é a igreja de Éfeso e está localizado no cóccix, entre os órgãos sexuais e o ânus. O regente dessa igreja é o anjo Gabriel e corresponde à consciência do corpo físico, que está governada por 48 leis, o corpo físico governado por 48 leis. Para desenvolver esse chakra, para abrir tal igreja, é necessário adquirir a virtude da paciência. Então, você passa por sofrimentos, é preciso muito trabalho de morte psicológica. É preciso eliminar o eu fornicário e adquirir a virtude da castidade. Então, essa igreja governa o elemento terra, que se refere então aos gnomos e pigmeus. Já o chakra prostático está no centro instintivo. Esse chakra tem 6 pétalas e a consciência, nos confere a consciência sobre a natureza de todos os seres. A igreja é Esmirna, está localizada no osso sacro e o regente é o anjo Rafael, e a consciência corresponde à consciência do corpo vital, também 48 leis. E para desenvolver
essa igreja e colocar em atividade esse chakra, você passa por tribulações, você passa por pobreza, prisão, passa pelo cárcere, em torno de 10 dias. Está aí, então, são provas que vai passando o iniciado para ir conquistando essas igrejas, ir reabrindo as igrejas e colocando os chakras em funcionamento correto. Então, o poder adquire o poder sobre as águas, sobre as ondinas e nereidas. Já no centro emocional inferior está o chakra umbilical. O chakra umbilical, que tem 10 pétalas, e quando se põe em atividade, quando se abre essa igreja, se adquire o poder da telepatia, o poder sobre o fogo. A igreja é de Pérgamo, está na altura do umbigo. E o regente é o anjo Uriel e corresponde à consciência do corpo astral. O corpo astral é o fogo. E para conseguir essa abertura dessa igreja, é necessário muita fé, castidade, lealdade ao Pai interno e muito equilíbrio, a temperança, muita humildade. É preciso desenvolver a humildade, a obediência ao Pai interno. Está, então, sujeita a 24 leis. E recebe os poderes, adquire os poderes sobre o fogo, sobre as salamandras. Já o chakra cardíaco está na altura do centro intelectual inferior, que é na altura do coração. Essa igreja é Tiátira, tem 12 pétalas e confere o poder da intuição e a capacidade para viajar a qualquer dimensão. O regente dessa igreja é o anjo Michael. Corresponde à consciência do corpo mental, da quinta dimensão já do mundo mental. Está regido por 12 leis e para abrir essa igreja é preciso fazer caridade, servir, trabalhar pela humanidade, não criticar e desenvolver muito a paciência. E os poderes, se adquirem os poderes sobre o ar, sobre os silfos e sílfides do ar. No centro motor, na altura do centro motor, no chakra laríngeo, é a igreja de Sardes, que tem 16 pétalas e confere o ouvido mágico, o sintetismo conceitual, a intuição. Está na altura da laringe e o anjo regente é Samael. O corpo corresponde ao corpo causal. Está regido por 6 leis e é preciso a morte psicológica, muita morte psicológica, decapitar a Jezebel, que é a mente, obter a compreensão,
Então, aí adquire então a intuição, substitui então o raciocínio, já se desenvolve a capacidade de saber imediatamente, instantaneamente, sem a necessidade do raciocínio, que quem raciocina é o próprio defeito psicológico. Então, se eliminamos o defeito, essa função, essas capacidades são desenvolvidas e não é necessário pensar. Se sabe, a sabedoria aflora instantaneamente. Então, adquire-se o poder sobre o éter, sobre o éter. E já o chakra frontal está na altura do centro emocional superior, que é na altura da glândula pituitária, e a igreja correspondente é Filadélfia. O regente é Zacariel, e a consciência é a consciência do corpo búdico. Está governada por 6 leis, e para desenvolver essa igreja, para colocar em atividade esse chakra, é preciso desenvolver a capacidade de ver sem julgar, sem criticar, sem criticar os erros dos demais. Se desenvolve a capacidade da exatidão, é exata, a precisão, a sabedoria precisa, exata. E se adquire o poder sobre o Akasha, é a Divina Mãe Kundalini, que está na 7ª dimensão. Já no centro intelectual superior está o chakra coronário. Esse chakra tem 1000 pétalas. A igreja é Laodiceia, então quando se abre essa igreja, se adquire os poderes da polividência, de teletransportar-se. Esses poderes são adquiridos de acordo com como vai se desenvolvendo, como vai se eliminando os defeitos, vai adquirindo esses poderes de nos transportar espiritualmente a qualquer lugar que estivermos imaginando. Se imaginar um lugar, podemos nos transportar para esse lugar. E está na altura da glândula pineal, é a igreja de Laodiceia, e o regente é Orifiel, e a consciência corresponde à consciência do corpo átmico. Está regido por 3 leis apenas, e para desenvolver essa igreja é preciso saber calar. Calar quando deve calar e falar quando deve falar. E então os poderes é o Akasha, também o Akasha. Os registros akáshicos da natureza. Então pode-se acessar esses registros e saber tudo sobre a natureza, tudo o que é o passado e o presente de todo o universo. Então, este trabalho, como já
já temos compreendido, é necessário fazer um trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. Não há outra forma. É necessário começar um trabalho sobre nós mesmos. Começa com a autoobservação. Só é possível eliminar um defeito que nós conhecemos. Então, se diz conhecimento de si mesmo. Então, nós vamos nos auto-observar, conhecer o defeito e eliminar o defeito. Nós não vamos apenas impedir que o defeito se manifeste. Vamos identificar o defeito e eliminar, extirpar da nossa psique. Isso é ir purificando o nosso interior, e então com isso vai reorganizando a máquina humana e colocando os chakras para funcionar no sentido correto, por consequência de ter aberto a igreja. Quando se abre uma igreja, põe em atividade o respectivo chakra. Então não há outra forma. A única forma de fazer esse trabalho é com a morte psicológica, deixar de fornicar e transmutar a energia sexual com um cônjuge do sexo oposto. Naturalmente, do sexo oposto. Existem dois sexos, apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Um precisa do outro. Para poder criar, é preciso se unir dois sexos opostos, para criar então os corpos internos e eliminar os defeitos psicológicos, e assim ir abrindo as igrejas e colocando os chakras para funcionar no sentido correto, que é o sentido horário. Então, aqui são algumas particularidades, algumas informações sobre este tema. Na realidade, esse tema é muito mais profundo, mas são princípios que nós passamos e todos nós precisamos comprovar. Não se pretende convencer ninguém, e não é para crer, é para comprovar. Nós temos os materiais PDF que enviamos nos grupos do WhatsApp, e aquela pessoa que não está nos grupos do WhatsApp deve nos escrever pelo WhatsApp, naturalmente, que nós adicionaremos ao grupo, onde vai receber esses materiais e poder praticar. Nós temos um PDF que são todas as práticas do curso Conhecimento de Si Mesmo. Nesse PDF estão as práticas que são compartilhadas aqui e que nós devemos colocar em prática. Se são práticas, nós precisamos colocar em prática e ir aprendendo a nos governar e não permitir que o defeito pense por nós, que o defeito fale por nós, que ele se movimente por nós, que ele sinta as emoções por nós. Devemos transformar tudo o que nos chega, tudo o que vemos, tudo o que
nos aparecem, todas as impressões nós devemos transformar e nos tornar conscientes de todas as nossas funções, das funções intelectuais, motoras, emocionais, instintivas e sexuais. Porque no momento, na forma que estamos, na condição em que estamos, são os defeitos psicológicos que manipulam, que usam a máquina humana. Se eliminamos os defeitos, a máquina humana vai sendo entregue à nossa essência, à consciência, e tudo começa a funcionar de forma correta. As igrejas, os chakras e tudo mais. Então, esta é a conferência e nós somos gratos a todos e estamos dispostos, prontos para tirar algumas dúvidas que possam surgir. Podem nos escrever pelo WhatsApp, que nós prontamente trataremos de dar uma pista para que cada um vá descobrindo, vá compreendendo a verdade. Geralmente fazemos aos domingos uma chamada de vídeo em grupo, que é onde fica melhor para tirarmos dúvidas, que podemos interagir em tempo real e esclarecer muitas dúvidas. Também estamos preparando novos instrutores. Tem uma pessoa da África que está se preparando para tornar-se um novo instrutor ou instrutora destes ensinamentos, e são preparadas por nós. Nós preparamos essas pessoas e outorgamos, de acordo com a nossa compreensão, quando essa pessoa estiver habilitada para compartilhar esses ensinamentos com os demais, de forma presencial ou virtual. Então, é um convite para todos que podem se transformar em um instrutor ou instrutora. São todos bem-vindos. Muito obrigado e até a próxima.